Hoje, vamos mergulhar no passado, na história da nossa própria família. Isso mesmo, vamos abrir o livro do Gênesis, lá no capítulo 5, e descobrir quem eram os nossos antepassados. É como uma árvore genealógica gigante, que começa lá no início dos tempos, com Adão e Eva. Preparem-se para conhecer a turma que veio antes de nós, desde Adão, o primeiro homem, até Noé, o cara da arca. Vamos entender quem era filho de quem, quantos anos eles viviam. Alerta de spoiler, era muito tempo. E quais eventos importantes marcaram essa época? A Bíblia conta que tudo começou com Deus. Ele é o Criador de todas as coisas, o início de tudo que conhecemos e até do que não conhecemos. Ele criou o céu, a terra, os animais. Cada detalhe da natureza, cada ser vivo, foi cuidadosamente planejado e criado por ele. E claro, o homem e a mulher, Adão e Eva. Eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus, com a capacidade de pensar, sentir e escolher. Eles foram os primeiros moradores do Jardim do Éden, um lugar incrível, um paraíso na terra, onde tudo era perfeito e harmonioso. Mas essa história fica para outro dia. O Jardim do Éden tem muitos segredos e acontecimentos que merecem ser explorados com calma. O importante agora é que, com Adão e Eva, começa a nossa história, a história da humanidade. Eles são os nossos primeiros ancestrais, os primeiros a trilhar o caminho da vida. No capítulo 5 do Gênesis, a Bíblia nos apresenta a genealogia, ou seja, a linhagem familiar de Adão até Noé. É uma lista detalhada de nomes e gerações, mostrando como a humanidade se multiplicou e se espalhou pela terra. É como se estivéssemos folheando um álbum de família antigo, com fotos e histórias dos nossos antepassados. É muita gente. Cada nome, cada história, contribui para o grande mosaico da humanidade, mostrando como estamos todos conectados. A Bíblia diz que Adão viveu 930 anos. Uau, que velhinho! Imagine viver quase um milênio, testemunhando gerações após gerações de seus descendentes. É quase impossível para nós, hoje em dia, compreender uma vida tão longa. Ele e Eva tiveram muitos filhos e filhas, mas o Gênesis destaca 3: Caim, Abel e Sete. Esses 3 filhos são mencionados especificamente por causa de suas histórias significativas e do impacto que tiveram na narrativa bíblica. Caim e Abel são famosos pela história trágica, onde Caim mata Abel por ciúmes. Triste, né? Esse evento é um dos primeiros exemplos de conflito humano e mostra como emoções como inveja e raiva podem levar a consequências devastadoras. Mas Sete é importante porque a linhagem de Adão continua através dele. Através de Sete, a Bíblia traça a genealogia que eventualmente leva a figuras importantes como Noé e, mais tarde, a Abraão. É interessante notar que a Bíblia menciona a idade em que cada um dos patriarcas teve seu primeiro filho e quanto tempo eles viveram depois disso. Essas genealogias não são apenas listas de nomes, mas também fornecem uma visão sobre a longevidade e a continuidade das famílias na antiguidade. Era comum naquela época as pessoas viverem muitos anos, bem mais do que hoje em dia. Essas longas vidas permitiam que os conhecimentos e as tradições fossem passados de geração em geração, criando uma rica tapeçaria de histórias e sabedoria que moldaram as culturas antigas. 7. O filho de Adão e Eva também teve um filho importante chamado Enos. A Bíblia não fala muito sobre Sete, mas sabemos que ele viveu 912 anos. Gente, esses caras não morriam nunca? Brincadeira! Mas é importante lembrar que a vida naquela época era bem diferente da nossa. Com Enos, a Bíblia diz que as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Será que antes disso eles não rezavam? Que mistério! Mas isso mostra que a fé em Deus sempre esteve presente na história da humanidade, mesmo que de formas diferentes.
Enos. Um novo começo? Enos, filho de Sete, viveu 905 anos. Nossa, parece que a longevidade estava no sangue da família. A Bíblia destaca que foi na época de Enos que as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Isso pode significar que a partir daí, a humanidade começou a buscar a Deus de forma mais consciente. É como se a fé, que sempre esteve presente, tivesse se tornado mais forte. Enoque, o homem que caminhou com Deus. Enoque, o filho de Metusalém, é um personagem fascinante. A Bíblia diz que ele andou com Deus e que Deus o levou para si. Imaginem só! Enoque viveu apenas 365 anos, bem menos que os outros patriarcas. Mas sua história é especial porque ele tinha uma relação muito próxima com Deus. Enoque foi um exemplo de fé e obediência a Deus. Sua história nos inspira a buscar uma vida que agrade a Deus. Matusalém, o ancião dos anciões. Preparem-se para conhecer o recordista de idade da Bíblia. Matusalém, filho de Enoque, viveu incríveis 969 anos. É mole? Ele é o homem mais velho mencionado na Bíblia. Matusalém viveu até quase o dilúvio, testemunhando grande parte da história da humanidade antes desse evento catastrófico. Que sortudo! Ou será que não? Imagina só quantas coisas ele viu, quantas histórias ele poderia contar. Lameque. Uma profecia do dilúvio? Lameque, filho de Matusalém, teve um filho chamado Noé. Lameque deu a Noé esse nome, que significa descanso ou consolação. Ele profetizou que Noé traria alívio do trabalho árduo da terra, que havia sido amaldiçoada por Deus. Essa profecia se cumpriu depois do dilúvio, quando Deus fez uma nova aliança com a humanidade através de Noé. Noé, um novo começo. Hoje, vamos explorar a fascinante história de Noé, um dos personagens mais icônicos da Bíblia. E chegamos a Noé, o último nome da nossa genealogia de hoje. Noé é uma figura central, não apenas por sua posição na linha do tempo, mas também por seu papel crucial na narrativa bíblica. Noé é famoso pela história da arca, que construiu a mando de Deus para salvar sua família e os animais do dilúvio. Imagine a coragem e a fé necessárias para embarcar em uma missão tão monumental, enfrentando o ceticismo e a descrença de todos ao seu redor. Mas essa é outra história incrível que fica para outro dia. A história de Noé e a arca é rica em detalhes e lições, e merece uma análise aprofundada por si só. A genealogia de Adão até Noé nos mostra como a fé em Deus foi passada de geração em geração, mesmo em meio a falhas e dificuldades. Cada nome nessa linha representa uma história de luta, perseverança e, acima de tudo, fé inabalável. É uma história de esperança e de um Deus que nunca abandona a humanidade. Mesmo nos momentos mais sombrios, a fé e a esperança brilham como um farol, guiando as gerações futuras. E aí, gostaram de conhecer um pouco mais sobre a nossa árvore genealógica? Até a próxima! Esperamos que essa jornada através das gerações tenha inspirado você a refletir sobre sua própria história e a importância da fé e da perseverança. Se inscreva para acompanhar, curta se achar o nosso conteúdo bom e compartilhe para que mais pessoas conheçam a Bíblia. Nossos encontros acontecem todos os dias às 18 horas.